Bem-vindo ao podcast de Resumo Bíblico, e aqui a gente vai falar agora de um livro que, se você olhar para ele assim de fora, você vai ter a sensação que um drone está passando por cima da história da igreja. Bom, de quem estou falando? É claro que eu estou falando do livro de Atos, que é também o segundo livro escrito por Lucas e endereçado ao grego Teófilo. Seu título nos manuscritos gregos tem apenas uma palavra: Atos. O complemento foi acrescentado depois e virou Atos dos Apóstolos. A palavra grega traduz atos como praxis e era usada para descrever ações de grandes homens. Apesar de retratar os feitos de grandes homens como Paulo, Pedro e os demais apóstolos, o livro de Atos também retrata os primeiros passos da igreja primitiva e, com certeza, este livro poderia facilmente ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois a obra soberana e superintendente do Espírito Santo foi maior que qualquer obra realizada por homem, já que o Espírito Santo dirigia e controlava, além de dar poder. Foi ele quem fortaleceu a igreja, gerou o crescimento numérico e deu a ela fluência e relevância. Lucas era pesquisador e um historiador minucioso. Com certeza entrevistou figuras importantes como Pedro, João e outros que faziam parte da igreja de Jerusalém. Amigo íntimo de Paulo, participou das viagens missionárias e viu a olhos nus a história da igreja sendo escrita. Os 2 anos de prisão de Paulo em Cesareia deram a Lucas uma grande oportunidade de entrevistar Filipe e suas filhas, que foram considerados figuras importantes na formação da igreja. A respeito dos primeiros dias da igreja, tanto ele quanto suas filhas fizeram muita história, né? Muitos acreditam que o livro de Atos foi escrito pelo menos 10 anos antes da morte de Lucas, ou seja, meados dos anos 70, 60, né? Durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Como Lucas deixa bem claro, seu livro foi escrito por encomenda a Teófilo, uma narrativa coordenada dos fatos e do surgimento da igreja primitiva. Então, se você quiser ter uma visão geral do que o Novo Testamento está pregando a partir dos evangelhos, você precisa ler Atos. E eu desafio você a ler as cartas de Paulo e as demais cartas, comparando com alguns trechos que estão descritos em Atos. É como se Atos fosse uma visão geral e as cartas fossem uma visão fragmentada daquilo que está acontecendo no Novo Testamento. Bom, este livro é surpreendente como os demais livros da Bíblia. Eu convido você a ficar aqui no meu canal, a ouvir os outros relatos que nós temos, porque nós falamos de panorama bíblico, resumo bíblico, alguns assuntos que fazem parte da vida cristã de uma maneira bem fácil de entendimento. Fica com a gente, aperta no se inscrever e não se esquece de apertar também no sininho, que é as notificações toda vez que aparecer um vídeo novo aqui. Deus abençoe a sua vida e vem fazer parte dessa grande família.